Olá, boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Estamos aqui para mais um vídeo, segundo vídeo dessa playlist de história da Era Vargas, né? Que foi de 1930 a 1945. No primeiro vídeo eu falei sobre os antecedentes, o que caracterizou a Era Vargas, o que levou a Era Vargas. O segundo vídeo, que é esse, eu estou falando sobre o governo provisório, que foi de 1930 a 1934. O segundo vídeo eu vou falar do governo constitucional dele, que foi de 1934 a 1937. E o Estado Novo vai ser o último vídeo, e o fim, que eu vou falar de 1937 a 1945. E aí a gente vai abranger toda a Era Vargas. Eu não te conheço, nunca vi um vídeo seu, tô caindo aqui de paraquedas. Quem é você? Bom, eu sou Ricardo Marques de Andrade, eu faço a faculdade de Letras, Português e Inglês na São Judas Tadeu, no campus da Moca. Eu estou fazendo meu primeiro período, certo? E no meu primeiro semestre, e estou no período noturno. E estou aqui representando a coordenação da Cíntia Pittini, dando essa aula, tudo bem? Então, vamos lá? Vamos falar aí de governo provisório, que durou de 1930 a 1934. O governo provisório, ele foi a primeira fase aí do nosso governo de Getúlio Vargas, tudo bem? Getúlio Vargas, que ficou 15 anos aí no poder do Brasil. Depois ele voltou, só que não deu muito certo, enfim. E aí ele se matou. Spoiler. Bom, vamos lá então. O governo provisório, ele durou de 1930 a 1934. Eu já deixei claro, desculpa, só fazendo parênteses, eu deixei claro nas primeiras aulas que eu tô lendo slide também que eu fiz, tudo bem? Ficar muito assim, olhando pro computador assim, é porque eu tô lendo os slides, mas aí eu leio e explico para vocês sem problema nenhum, tudo bem? Então, vamos continuando. É, Então, vamos continuando aqui. O governo provisório ele foi de 1930 a 1934, que nem eu tinha dito, tá? Quais que eram os objetivos? Quando começou o governo provisório, quais que eram os objetivos deles? Basicamente, os objetivos eram montar uma Assembleia Constituinte, ter gente, né, para montar uma Assembleia Constituinte, e uma Constituição nova para o Brasil, né? O Brasil ia literalmente começar do zero, vamos dizer assim, nessa república. Eram esses os objetivos. O primeiro objetivo foi completado? O primeiro objetivo foi completado? Não. O primeiro objetivo foi completado. Na verdade, foi. Tá? Isso foi um erro meu agora, desculpa. Na verdade, foi, mas foi somente em 1932. E o segundo objetivo foi completado? Foi somente em 1934. No final. Você vê, né? No, no final. Só que foi feito essa Constituição, tá bom? E, perdão, eu fui conferindo agora no slide. Não é 1932 a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte foi em 1933. Um ano antes da Constituição, tudo bem? Porque é com a Assembleia Constituinte que eles fazem a Constituição, né? Então, sem a Assembleia Constituinte, basicamente, entre aspas, não tem Constituição, entendeu? Constituinte, Constituição, entendeu? Peguem aí pelos nomes, tudo bem? Continuando, então, a nossa aula. Então, esses objetivos só foram feitos 3 e 4 anos depois, né? Já aí no final do nosso governo provisório. E aí, o que aconteceu, né? Uma das características do passado sobre a Era Vargas era basicamente a questão de centralização do poder. Ele nefava, vamos dizer assim, ele diminuía o poder dos outros governos. No caso, ele diminuía os poderes do legislativo, essas coisas, e ele aumentava os dele, do executivo. E aí, o que ele fez? Ele dissolveu o Congresso.
aumentando o executivo. Lembrando que dissolver é o quê? Cancelar. Então, ele cancelou o Congresso. Ele cancelou o Congresso. Basicamente, ele só chegou falando assim, ó, vou cancelar aí agora, hein? Vou cancelar aí agora, tudo bem? Beleza? E aí, por causa dessa demora, porque ele ficou adiando, ele falou, não, amanhã a gente faz uma Constituição, amanhã a gente faz uma Assembleia, sei lá o quê. Os paulistas, ou seja, as pessoas de São Paulo, ficaram muito bravas. Ficaram assim, enfurecidas, porque ele estava demorando. Então, por causa disso, eles montaram uma revolução, chamada de Revolução Constitucionalista, em 1932, em São Paulo. Eles tentaram fazer aí uma Constituição, tudo bem? E aí, eu vou apagando aqui enquanto eu falo, caso vocês não copiarem, cara, é só pausar o vídeo e copiar. Eu ressalto isso em todo vídeo meu, tá bom? Se você não copiou, pausa o vídeo. O bom de videoaula gravada é isso. Você pode pausar o vídeo à vontade, cara, para copiar quando você quiser. Você pode assistir a aula toda e depois copiar. Aí você sabe, a escolha é sua. Mas eu ressalto isso em toda aula, tudo bem? Para não depois ficarem reclamando que eu apago rápido. Tá bom? Vamos falar agora mais detalhadamente dessa revolução e os efeitos que ela teve, certo? Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. São Paulo, SP. Tudo bem? Vamos lá, então. A Revolução Constitucionalista de 1932, ela não deu certo, tá? Eu já vou adiantando para vocês que ela não deu certo. Fracasso. Mas assim, foi. Eu já escrevi fracasso. Mas assim, foi um fracasso e não foi um fracasso ao mesmo tempo. Eles não conseguiram tomar o poder que eles queriam, só que o Vargas ele acabou cedendo um pouco. Então, se o Vargas acabou cedendo. Então, se o Vargas acabou cedendo, fracassou e não, tá? Então, se o Vargas acabou cedendo, o que ele fez? Ele garantiu que ia montar uma assembleia em 1933. Ele garantiu que ia montar uma assembleia em 1933, ou seja, um ano depois dessa revolução, tá bom? E, junto com a assembleia, ia montar a Constituição. Para você que não sabe o que é Constituição, é o conjunto de leis, tudo bem? É onde estão as leis aí do nosso país. A Constituição de 1934, um ano depois da Assembleia e 2 anos depois dessa Revolução Constitucionalista. E para acalmar os paulistas também, ele nomeou um chefe civil paulista. Chefe civil paulista, tá? Para meio que satisfazer ainda mais os paulistas, tudo bem? E aí, como destaque, essa Constituição de 1984 foi a primeira que teve o voto feminino. As mulheres começaram a ganhar seus direitos já a partir daí, né? Eu vou trocar de canetão. Já a partir daí, né? Já começaram a ganhar seus direitos a partir daí. Tudo bem? E aí, o que acontece, né? Aí já era 1934. Aí, tecnicamente, em 1934, o Vargas ele teria que sair do posto. Ele teria que ser retirado do cargo e outro cara teria que assumir a presidência da República. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. Ele ficou. Então ele se reelegeu até 1938. E aí, depois de 1908, ele falou que outro candidato iria assumir. Outro assumiria. Depois de 1938, ele falou, vou ficar só até 1938. Tudo bem? E ele fez isso.
Aí, já indo ali para um posto ali da economia, ainda nesse governo provisório, tudo bem? Ainda nesse governo provisório, tô falando ainda nesse governo provisório, tudo bem? É, em 1900, eu fui tentar abrir o slide, não, em 1929 teve a crise, né? 1929 teve a crise, que repercutiu a crise, a quebra da Bolsa de Nova York, que repercutiu nos outros anos, pegando aí o governo de Vargas. E aí, o que o Vargas fez para pegar essa crise? Ele comprou café, o Brasil era o maior produtor de café na época, ele comprou café e queimou. Comprou e queimou café. Aí vão chegar os fanáticos de café. Nossa, mas por que ele comprou e queimou o café? Qual que é a lógica? Sei lá o que, sei lá o que, qual que é a lógica? Não tem lógica nisso? Tem lógica, calma, calma. Vamos lá. O Brasil, eu vou chutando os números assim, totalmente absurdos, tá? Não é real esses números, mas só para vocês entenderem melhor, tá bom? O Brasil tinha 100 café, 100 sacos de café. Aí a crise. Como a crise veio, ninguém, ou seja, aí vamos supor, peraí, antes da crise, desculpa. Antes da crise, vamos supor, seis países compravam café do Brasil, certo? E o Brasil lucrava com isso. Ok, tudo bem. Aí veio a crise. Veio a crise, esses 6 países ficaram pobres e não compraram mais o café. E não compraram mais. Então o Brasil ficou tendo café, mas não teve dinheiro. Mas não tiveram dinheiro. Só tiveram café. E aí, o que ele fez então? Ele comprou, vamos supor, ele comprou mais 100 café. Então o Brasil ficou com 200 café. Lembrando que esse número não é real, gente, tá? É suposição para explicar para vocês. E aí o Brasil ficou com 200 café. Aí o que ele fez? Ele comprou, né? E aí, nisso daí ele comprou e ele queimou. Ele queimou. Ele queimou não tudo, ele queimou, muito. Ele queimou a maioria, mas não tudo. E aí o Brasil ficou com 5 café. E aí esse 5 café foi vendido por um preço mais barato. E aí foi vendido e o Brasil ainda conseguiu dinheiro, entendeu? É mais fácil você vender, sei lá, na época da crise, para quebrar essa crise. É mais fácil você vender 5 café, vamos dizer assim, do que você vender 200 cafés ou 100 cafés, tá? Isso, espero que vocês tenham entendido. Isso foi só um número, tá? Isso foi só um número, assim, totalmente aleatório que eu coloquei. Não são números reais, mas para vocês entenderem melhor aí o que o Vargas, qual que foi essa jogada econômica de Vargas, tudo bem? E então ele solucionou a crise. E outro também, outro benefício aí do governo dele foi que em 1930, ou seja, no ano que ele entrou já, em 1930, ele criou o Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. E junto no governo dele, junto com esse Ministério do Trabalho, veio a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. E aí veio as leis tipo, horas enumeradas, férias, salário mínimo, essas coisas aí, os benefícios aí dos trabalhadores. Mínimo de 8 horas diárias, essas coisas assim, tudo bem? Então, assim, do governo provisório, é isso, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Esse esquema do café, eu espero que vocês tenham entendido também, tudo bem? Porque não é fácil de entender realmente esse negócio aí, economia não é fácil, principalmente a gente que é de ciências humanas. E então é uma brincadeira, tá? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por isso.
tá bom? Muito obrigado por isso. 1930 a 1934, essa fase. Nos outros vídeos, eu vou falar sobre as outras formas aí do governo, o governo constitucional e o Estado Novo. E aí a gente já finaliza a hora vagas. Se você gostou da aula e tal, eu também gravei uma playlist de naturalismo que está sendo postada agora. E vocês podem ver lá, a gente falou sobre naturalismo, essas coisas, mas aí já foi mais para a área da literatura, tá? Eu não fiquei muito na área de história, que nem eu fiquei agora. Então, basicamente, o Era Vargas é isso. Por enquanto, a primeira fase dele, lembrando, a primeira fase dele, ainda tem mais 2 vídeos aí, outras 2 fases aí, para vocês estudarem, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais. Tchau, falou e tchau!